Chove então, rio se enche então, rio se enche todo. Água para o povo, água para o povo, água para o povo todo. Estamos em comemoração. É a festa da chuva. Todos os anos comemoramos a chegada das chuvas à nossa tribo. Mas isso tem uma história, que eu vou contar para vocês. Imaginem uma grande floresta, cortada por um rio. O rio é muito importante. À margem desse rio, várias tribos. A minha é Tebas. Em Tebas havia um cacique. Um cacique muito forte, muito poderoso e muito bravo. Mas também era um cacique muito justo. Ele e a cacique dele, Jocasta, queriam ter um filho. Jocasta, precisamos ter um filho. Que ele seja forte e cresça guerreiro. Para liderar a tribo e tomar o meu posto quando for o lugar certo. Sim, Laio, mas de todas as mudas que eu já plantei, só nasceram meninas. Acontece que nessas tribos, quando eles queriam que nascessem crianças, eles plantavam flores. E as crianças nasciam das mudas dessas flores. Mas, para que Laio e Jocasta tivessem um filho com as qualidades de um cacique, precisavam da muda certa de flor. Então, Laio resolveu ir falar com o cacique. Ele resolveu falar com o xamã. Xamã é uma espécie de feiticeiro, uma espécie de oráculo. Um cara que pode ver o passado e o futuro. O xamã mora lá nas montanhas. Laio então recolheu as suas coisinhas, porque a viagem seria muito longa, e seguiu o seu caminho até as montanhas e encontrar com o xamã. Chegando lá, ele explicou toda a história para o xamã, que queria ter os filhos. Então o xamã resolveu fazer a sua mágica. Ajuntou a sua fogueirinha, jogou umas folhinhas, colocou uma areinha e saiu uma fumacinha. Cacique Laio, eu vejo o passado e o futuro. E no futuro, você terá um filho. Mas para isso acontecer, deverá plantar a flor de amor perfeito. Em 9 luas, ele nascerá. Mas lembre-se, deve me chamar para a festa de nascimento para que eu possa ler o destino da criança. Sim. Então, o xamã deveria ser chamado para ver o destino da criança. Ele viu o destino de todas as crianças, uma folha de bananeira. Ele era bem ocupado. Laio, assim o fez. Junto com Jocastas, plantaram as sementinhas da plantinha e esperaram. Esperaram. E então o dia estava chegando. O bebê estava quase para desabrochar. Começaram os preparativos. O Laio chamou o mensageiro para que levasse o convite da festa até o xamã. O mensageiro era atrapalhado. Então ele orientou que fosse e voltasse bem rápido e não dormisse no caminho. O mensageiro, ele pegou o convite e foi. Só que era muito atrapalhado, mas muito mesmo. E ele tinha um caso sério de sonite, agravado pela plebiscite. Não podia haver um lugar confortável que queria sentar e dormir. Dormiu tantas vezes que perdeu o caminho de ida. Então resolveu voltar. Afinal, voltar era mais fácil, era só ouvir o som do rio. Mas não cumpriu com essa tarefa. E resolveu inventar uma mentirinha, uma história. E contar histórias nem sempre dá certo. Mentir nunca é uma coisa boa. E aqui não seria diferente. Passaram-se muitas luas entre ir e vir, entre ele ir até o xamã, desistir e voltar. Ele chegou na manhã da festa de nascimento. Estava um corre-corre, músicos afinando instrumentos, cozinheiros preparando as comidinhas. Toda a tribo estava sendo enfeitada. Então ele foi até o cacique lá. Cacique! Eu entreguei o
convite pro xamã e ele falou... O que ele falou? Ah, ele falou que... O verão. Não o verão não, a Vera. A prima do xamã, a primavera. Ela plantou um monte de flores. Muitas. E aí o xamã precisa ir lá para resolver algumas coisas. Então ele não vai poder vir. Não vai poder vir? Não é possível. O xamã, cacique, ficou muito bravo, porque o xamã não pôde vir. Mas continuou os preparativos para a festa. Já o xamã, achando que não tinha sido chamado de propósito, ficou muito bravo. Mas foi a festa mesmo assim. Ah, pois bem, não me chamaram para a festa de nascimento, não é mesmo? Pois bem, lançarei um feitiço sobre a criança. Quando ele se tornar um jovem, ele transformará o pai em nuvem azul. E Tebas não mais será tão fértil, não terá mais tanta água, nem mais tantas flores, nem tantos frutos, porque nuvens coloridas não chovam. Então o xamã pegou o seu pó mágico, jogou sobre o bebê e foi embora. Então, o Laio não sabia o que fazer. Resolveu chamar e conversar com o conselheiro da tribo. O conselheiro é um cara que dá conselhos. Nesse caso, o conselheiro, inclusive, era cunhado dele. Eu tive uma ideia. E se levássemos o bebê para viver com seu primo distante, o cacique Teseu da tribo de Colono? Ele lembra dele? Gente fina, sangue bom. O cacique Laio achou uma ótima ideia. Escreveu uma carta contando toda a história e entregou junto com o bebê para Creonte. Mas Creonte não era do bem. Ele queria reinar Tebas no lugar do herdeiro. Então ele andou o rio um bom trecho e soltou o neném na água para a própria sorte. Lá embaixo, num rio, tinha um feiticeiro. Um feiticeiro da cidade de Corinto, um corintiano. Esse feiticeiro jogava alguns feitiços porque ele transformava, ou pelo menos ele achava que transformava, folhas em tartaruga. No meio disso, ele achou um pequeno cesto e achou que tinha transformado as folhas em cesto. Encontrou um bebê. Achou então que o rio tinha dado o bebê de presente a ele. Um menino, que lindo. Um menino. Nossa, que pés gordinhos. Mas não tem nome? Se ele te dar um nome. Édipo. Isso. Édipo quer dizer pés gordinhos. Então ele resolveu adotar o menino e ensinar todos os seus feitiços para ele. Ele cresceu, era feliz, brincava muito. Ele treinava os seus feitiços todos os dias, só que ele não era muito bom. Ele cresceu mais e se tornou um belo rapaz. E já era chegada a hora de ele conversar com o xamã para descobrir o seu destino. Como ele era adotado, ele não sabia nem do seu passado e nem do seu futuro. Então ele pegou sua mochilinha, colocou lá dentro todos os seus trequinhos de feitiçaria e subiu a montanha em busca do xamã. Ele andava calmo por seu caminho quando encontrou um grupo de guerreiros que estavam caçando. Eram guerreiros da tribo de Tebas. Kaguya! Aqui você não passa. Não! Cai fora. Eles começaram a discutir. Édipo estava sozinho, com
contra dezenas, centenas, milhões! Contra 4 guerreiros. Mas eles eram fortes e Édipo era um só. Então ele teve uma ideia. Lançar um feitiço sobre os guerreiros para que eles dormissem e assim poderia passar. Abracadabra! Pata de cabra! Ou seria perna de carneiro? Atrapalhado como era, transformou os guerreiros em nuvens coloridas. Eram nuvens rosas, vermelhas, azuis, amarelas. Azul. Laio não tinha a mínima ideia que naquele momento ele estava cumprindo o que o xamã havia previsto para ele no início da história. Ele transformou o seu pai, que ele não conhecia, em uma nuvem azul. E então, Édipo juntou suas coisinhas e foi atrás do xamã resolvendo essa bagunça. Quem sabe ainda daria tempo de arrumar toda essa meleca antes que chovesse as nuvens coloridas. Então, no meio do caminho, ele decidiu que ele iria contar a sua arte apenas quando o xamã estivesse de bom humor. Ele chegou, conversou com o Édipo. Édipo contou as suas histórias. Só não contou que ele havia encontrado os guerreiros, não é? Bom, então o xamã resolveu fazer outra mágica. Ele jogou a areinha, colocou umas folhinhas e saiu uma fumacinha. Não diga nada, jovem. Deixe que eu veja a sua história das fumaças mágicas. O que você fez mesmo nessa viagem? Nada. Bom, o xamã viu que o Édipo era um cara, gente boa, até se arrependeu de ter colocado aquela maldição no destino dele, então resolveu que ia ajudá-lo. Disse para Édipo que ele teria que descer a montanha pelo outro lado e então ele encontraria uma esfinge. E ele deveria conversar com essa esfinge. Como ele sabia que tempos difíceis viriam, até por causa do destino de Édipo, então ele deu algumas sementes que de onde depois nasceriam os seus filhos. Édipo assim foi. Feliz, desceu a montanha. Então ele encontrou a Esfinge. Esfinge é uma mulher metade leão, metade mulher, metade... enfim. E a Esfinge deveria fazer para ele uma pergunta. Quem veio lá? Eu! Édipo! Pare! Para prosseguir, deverá desvendar um mistério meu. O que é? Caso acerte, terá o trono de Tebas. Mas se errar, será condenado a virar nuvem para sempre. Terá coragem de responder? Sim! O cara da fogueirinha com a fumacinha que faz o negócio, ele disse que era isso que eu tinha que fazer. Então, o que é? Que cai de pé e corre deitado. Édipo falou, pensou e respondeu. A chuva! E como ele acertou, ele pôde entrar em Tebas e se tornar o guerreiro cacique. As coisas iam fáceis, mas Creonte, que era o cacique temporário, não gostou. Jocasta, que eu achava muito menino, também não. Mas até que eles começaram a conversar, se tornaram amigos, plantaram algumas de suas sementinhas, nasceram algumas crianças. Mas tempos difíceis chegaram.
as coisas começaram a ficar ruins na cidade, a floresta começou a secar, o rio secou. Então eles resolveram fazer uma reunião para decidir o que eles fariam. Então eles resolveram chamar o xamã. O xamã até veio de bom humor. O xamã diria o destino agora de Tebas. Ele jogaria a areinha, colocaria umas folhinhas e sairia uma fumacinha, enfim. Povo de Tebas. Eu vejo que conhecer o passado ajudará a resolver o futuro. O causador do desaparecimento de Laio deverá ser encontrado e punido. Porque vocês sabem, né, que não é muito legal você sair por aí transformando as pessoas em nuvem, né? Não rola, né? E a punição deverá ser... Ele não verá mais cores, tudo para ele será em preto e branco. E não é só isso, para resolver o problema da tribo, Jocasta deverá subir a montanha mais alta e lá se transformar em uma nuvem prateada e chover sobre as florestas todas as tardes sobre esse mesmo horário. E assim se fez. Ele fez cumprir o seu destino. Édipo não gostou, mas ele teria que assumir agora a sua nova posição. Bom, mas eles não gostaram muito e resolveram fazer uma outra reunião e decidir o que ia acontecer. Então, de repente, Tiresias, ele ainda não tinha aparecido. Tiresias era um guerreiro bem velhinho. Quando Édipo atacou os guerreiros, Tiresias estava junto. Mas como ele estava bem devagar, ele ficou ao longe e viu tudo o que aconteceu. Porém, Tiresias, velhinho, devagarzinho, depois de muito tempo, chegou a Tebas. Eu vi tudo! Eu posso contar. Eu salvo a cidade. Eu conto. Eu tava lá e um garoto jogou um feitiço e transformou todos os feiticeiros em nuvens coloridas. E Laio foi transformado numa nuvem azul. Eu vi tudo. Só então que Édipo tinha percebido o que fez. Não. Luzes coloridas, que eu as veja pela última vez. Fiz tudo o que fiz. Fui eu, devo ser punido. E então o xamã resolveu dar o ultimato à situação. Ele colocaria um feitiço onde Édipo nunca mais veria nenhuma cor. Tudo seria preto e branco para ele agora. E Jocasta deveria subir pela montanha. Se transformaria em uma linda nuvem prateada. E choveria lindamente todas as tardes no mesmo horário. E então o rio voltou a encher e descer pelas margens da cidade. Cacique Laio e os guerreiros se transformaram num lindo arco-íris. Tebas voltou a ser governada por Creonte. Mais tarde, os filhos de Édipo também quiseram governar, mas isso aí já é uma outra história. Édipo saiu de fininho. Foi visitar seu padastro em Corinto, seu tio em Colono. Resolveu ficar fora por uns tempos. A Antígona, sua filha, até foi com ele. Desde então, todos os anos, nessa mesma época, nós fazemos a festa das chuvas, em homenagem a Jocasta. Vem chuva, vem chuva, vem chuva, vem chuva, vem chuva, vem chuva, chuva.
Chove então, rio se enche então,